Bactéria que pode provocar aborto é encontrada em esfirras do Habib's. Vigilância em Saúde proibiu a venda do produto nas lojas da rede em Porto Alegre. E mais. Após quase um mês de instalação, CPI do Instituto Ronaldinho Gaúcho houve o primeiro depoimento. E ainda, sexta-feira vai ser de chuva no estado e temperaturas despencam durante o final de semana. Confira também as atrações do 7º Festival Palco Giratório, agora no Ubra Notícias. Boa noite. A Vigilância Sanitária de Porto Alegre suspendeu a venda do recheio usado no preparo de esfirras, o principal produto da rede Habib's, nas 4 lojas da capital. A empresa foi notificada após a denúncia de clientes. A ocorrência foi na lanchonete instalada neste shopping, no bairro Floresta. 3 clientes tiveram vômito e diarreia após consumir o produto, no dia 16 de abril. A Vigilância Sanitária recebeu uma notificação de um provável surto de toxicifecção alimentar, e foi feita então a investigação no local. Essas amostras foram enviadas para o LACEN para análise microbiológica. Então, de posse desses laudos, a gente verificou o crescimento de algumas bactérias patogênicas nos recheios utilizados nos alimentos comercializados por esse estabelecimento. A Vigilância Sanitária determinou a suspensão do uso dos recheios, fabricados em uma central de produção localizada em Canoas e responsável pela distribuição a todas as lojas da rede em Porto Alegre. Segundo a médica da Vigilância Sanitária, foram encontradas bactérias que causam graves problemas de saúde. São 3 tipos de bactérias relacionadas à transmissão via alimentar. São bactérias que causam diarreia, gastroenterite e vômito. Em especial, uma das bactérias envolvidas, ela tem um quadro diferente das outras bactérias que apresentam essa veiculação alimentar. Ela pode apresentar também, além do quadro de gastroenterite e diarreia, ela pode apresentar também aborto em mulheres gestantes, meningite e febre. É uma bactéria bastante importante em pessoas que têm a infecção e que têm a imunidade reduzida, idosos, crianças, pessoas debilitadas. A suspensão da venda do recheio nas esfirras permanece em vigor até que a empresa restabeleça as condições sanitárias exigidas para garantir a segurança dos alimentos. O prazo é um prazo indeterminado até que se tenham tomadas as medidas corretivas na procedência desses recheios, e perante uma nova análise oficial, laboratorial, que comprove que os alimentos estão isentos desse tipo de contaminação. Com tantas opções de alimentação fora de casa, o consumidor deve ficar atento. Todo estabelecimento, restaurante, lanchonete, para estar funcionando, eles precisam do alvará da Vigilância Sanitária. Então, em primeiro lugar, certificar que esse estabelecimento possui esse alvará. De preferência, visitar a cozinha para verificar se eles cumprem as normas de higiene, se o local é bem limpo, se os funcionários usam uniforme, protegem o cabelo, se estão com aparência limpa, não só os funcionários, mas como todo o local, observar se eles não costumam deixar algum alimento em temperatura ambiente, enfim, basicamente, se a pessoa costuma frequentar um local, é bom se certificar dessas coisas de quanto à higiene do local antes de passar a ser um cliente assíduo, Metalúrgicos ligados à Central Única dos Trabalhadores fizeram hoje uma manifestação pelas ruas da capital. Trabalhadores dos 28 sindicatos se reuniram depois de uma caminhada em frente ao Palácio Piratini. Entre as reivindicações, eles querem a fiscalização do governo nas empresas que receberam incentivos do Fundopem e mais condições de atendimento nos centros de referência em saúde do trabalhador. Para que possa atender os casos de doença ocupacional. E a segunda questão é de que dá um avanço no piso regional, no salário mínimo regional, no sentido de que ele abranja todas as categorias organizadas ou não. Hoje a lei não prevê isso. Na próxima semana, os metalúrgicos do Rio Grande do Sul iniciam a negociação salarial. A categoria quer a reposição da inflação em torno de 5% e mais 5% de ganho real.
A CPI criada para apurar supostas irregularidades entre o Instituto Ronaldinho Gaúcho e a Prefeitura de Porto Alegre ouviu hoje o procurador-geral do município, João Batista Figueira. Foi o primeiro depoimento na comissão, instalada há 20 dias na Câmara de Vereadores da capital. O procurador chegou ao plenário da Câmara com 50 minutos de atraso. As primeiras perguntas foram encaminhadas pelo relator da CPI, vereador Valdir Canal. Ele questionou o convênio com o Instituto, formado em 2007, no valor de mais de R$2,5 milhões para a realização dos Jogos Gaúchos de Verão. Segundo o procurador, assessores jurídicos da PGM apontaram algumas falhas na formalização do convênio, mas como se tratava de verba federal, o convênio já veio pronto pelo Ministério da Justiça. Figueira disse que a PGM apenas deu a formatação necessária para a assinatura do contrato. Segundo o presidente da CPI, o objetivo é esclarecer, através de depoimentos dos órgãos envolvidos, se houve má-fé, corrupção ou falta de gestão na parceria entre o Instituto Ronaldinho Gaúcho e a Prefeitura. Nós temos irregularidades, por exemplo, de recibos fiscais ao invés de notas, recibos, né? Não notas fiscais, que nós queremos entender como a Prefeitura pagou recibos. Nós temos irregularidades de tributos que não foram pagos. Nós temos empresas que foram contratadas pelo Instituto Ronaldinho Gaúcho de forma terciarizada quando era vetado no convênio. O empresário Roberto Assis Moreira já foi convocado a comparecer à CPI. O irmão de Ronaldinho Gaúcho deve depor no dia 21 de junho. A comissão também pretende ouvir a secretária municipal de Educação, Cleci Jurac, o titular da Fazenda do município, Roberto Bertoncini, e também o secretário de Governança Local, César Busato. A CPI vai durar 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Se houver comprovação de irregularidades, o relatório final vai ser encaminhado ao Ministério Público e à Receita Federal. A seguir, vereador de Porto Alegre questiona ações para a retirada das carroças das ruas da capital. A prefeitura garante que tudo está dentro do previsto. E ainda a chuva atinge o estado e temperaturas despencam. Nós já voltamos. O pronto-socorro de Porto Alegre precisa repor os estoques de todos os tipos de sangue. Doadores que comparecerem ao Hemocentro devem fazer a coleta em nome do HPS. As doações são recebidas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde.